Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Evangelho Diário de Nosso Santuário Nossa Senhora Aparecida. Hoje vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 31 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele comprova que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e lhe entregou nas mãos todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse trecho do Evangelho, meus irmãos, Jesus nos exorta, nos chama a atenção sobre a importância de aceitar o testemunho daquele que é enviado por Deus. E Jesus é o Filho de Deus enviado aos seres humanos, à humanidade, desde quando ele foi encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria até os dias de hoje. Hoje, claro que nós não temos Jesus em corpo e osso, em carne e osso, como nós somos hoje, mas temos Jesus pela Eucaristia. E o ensinamento dele deixado por ele e propagado através da Santa Igreja. E ainda hoje inclusive, ele nos chama a atenção para que possamos aceitar o seu testemunho. Pois aceitando o seu testemunho, estamos aceitando o próprio Pai que enviou ele até nós. Então, aceitar o testemunho de Jesus é muito importante, porque não é só aceitar uma palavra que pode parecer igual a tantas outras. Não, é uma palavra, mais do que isso, mais do que sílabas, mais do que letras que formam essa palavra. A palavra de Deus é uma pessoa, é um verbo de Deus, é Jesus Cristo encarnado em nossa história. Aceitar esse testemunho que vem dessa palavra, que é uma pessoa, que é Jesus, é aceitar aquele que enviou ele, o Pai. E aceitando o Pai, aceitar também o Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, aceitar o testemunho de Jesus, é aceitar e vivenciar e viver a Santíssima Trindade. Não é à toa que em todos os nossos encontros nós começamos com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Santíssima Trindade que nos norteia. Deus, na pessoa de Jesus, ao assumir a nossa carne, ao assumir a nossa humanidade, revela a nós a Santíssima Trindade. Ele traz a Santíssima Trindade até próximo de nós, para que possamos conhecer esse Deus que é uno e trino. Olha como que é importante aceitar o testemunho de Jesus, como que aceitar o testemunho de Jesus implica na vivência e na aceitação, na fé na Santíssima Trindade. A palavra de Deus não é qualquer coisa, Jesus não é qualquer coisa. Jesus, meus irmãos, é quem vai dar sentido às nossas vidas. Porque nós sabemos que saímos de Deus, mas para lá vamos voltar. E nesse trajeto, nessa caminhada terrena, nessa vida peregrina, nós precisamos estar cercados da Santíssima Trindade. Precisamos ter essa unidade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Criador de todas as coisas, o Filho que nos redimiu pela cruz e o Espírito Santo que nos santifica. Vamos clamar a Santíssima Trindade para que, clamando a Santíssima Trindade sobre as nossas vidas, ela possa orientar os nossos passos, orientar a nossa vida, tirar de nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que é tortuoso, tudo aquilo que nos faz tropeçar. A Santíssima Trindade é a comunidade perfeita, é a união perfeita. Que o exemplo dessa união possa também nos ajudar a viver unidos aos irmãos e irmãs. Na Santíssima Trindade não há divisão, que também entre nós, irmãos e irmãs, famílias, não haja divisões. Ó Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus unitrino, nos auxilie nessa caminhada peregrina, nessa caminhada terrestre, para que possamos renunciar tudo aquilo que causa divisões, tudo aquilo que causa divisão dos irmãos. Ajuda-nos, ó Santíssima Trindade, a vivenciar a unidade, o amor, a ser comunidade, mas a ser uma comunidade fraterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Até mais.